nós aqui chegamos pela bondade do Senhor para juntos, podermos compreender, entender, melhorar a nossa vida espiritual e darmos a Deus esse período de meditação na sua santa palavra. Peço que os irmãos orem por nós, para que Deus nos ajude e nos dê graça, pois sempre é uma missão bastante difícil, pelo menos eu encaro dessa forma, falar, irmãos? É mais gostoso ouvir, e nós erramos menos, Quando vamos falar, sempre corremos perigo, Mas com a graça de Deus, espero que tudo seja para honra e glória do nome do Senhor e edificação das nossas almas. Queridos irmãos, na outra oportunidade que eu tive aqui, na terça-feira, numa das terça-feiras passadas, eu meditei um pouquinho com os irmãos a respeito da vida de Pedro. E naquele momento eu conseguia chegar até um determinado período e parei por ali e disse que quando tivesse uma nova oportunidade, se Deus permitisse, gostaria de finalizar. Então hoje eu queria continuar um pouquinho esse assunto sobre a vida do apóstolo Pedro. Na vez anterior nós conversamos um pouco, lemos algumas passagens bíblicas sobre a chamada de Pedro, a conversão de Pedro, como que Jesus fez para chamar Pedro, também Jesus indo à casa de Pedro para curar a sua sogra. Depois falamos a respeito de Pedro sendo usado por Deus numa mensagem muito maravilhosa, numa revelação gloriosa a respeito de Jesus. Depois também ele falhando um pouco e dando oportunidade ao inimigo, quando ele disse para Jesus que de maneira alguma ele ia permitir que Jesus fosse para a cruz. Então, meditamos um pouco sobre estes assuntos. E hoje eu queria começar no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 26. Abra sua Bíblia aí, eu vou lendo com os irmãos. Pedro foi um grande líder da igreja, irmãos? Todos sabem disso. Jesus deixou muito claro que ele tinha um plano especial com a vida de Pedro. E no capítulo de número 26 de São Mateus, Jesus revela para Pedro algo que vai acontecer com Pedro. Vamos ver aí, no capítulo de número 26, verso 33, diz assim, 26 e 33. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Aqui nessa passagem, estava chegando o momento em que Jesus ia ser preso. Estava chegando a hora de Jesus ir para a cruz. O seu ministério estava chegando ao fim. Ele já tinha feito muitas coisas, muitas maravilhas, muitos sinais, muitos prodígios, mas estava finalizando. E naquele momento, Jesus já estava passando para os discípulos algumas informações a respeito da sua morte. Embora que os discípulos, na maioria das vezes, não entendessem nada, não compreendiam. A Bíblia chega a dizer até que estava oculto a eles essa compreensão. Jesus falava que ia morrer, que ia ressuscitar, que depois ia aparecer novamente para eles, que ia voltar para o Pai, mas eles ficavam ali bastante confusos, não entendiam aquela mensagem. Chegavam a perguntar: como que pode isso, Eles não aceitavam muito bem que Jesus fosse morrer, porque como eles criam que Jesus era o rei, que Jesus era o ungido, e naquele tempo o povo de Israel achava que o rei não morreria,
ia libertar eles de Roma e seria implementado um reino e eles iam governar, podemos pensar até a nível de mundo. Essa era o pensamento que estava dentro deles. Eles queriam se libertar do jugo de Roma e não do jugo do pecado. Então, quando Jesus falava aquelas coisas, de certa forma, confundia os discípulos e eles não entendiam. Mas era já assim, para que as coisas pudessem acontecer conforme a palavra de Deus. Então, quando Jesus falou isso, que ia morrer e tal, aí Pedro, mais do que depressa, sempre afoito, sempre muito corajoso, né, em determinados momentos, sempre um pouco precipitado, já disse logo para Jesus: de maneira nenhuma vai acontecer isso, de forma alguma, eu nunca vou deixar que isso aconteça, ainda que eu tenha até que morrer junto com o Senhor, nem que eu tenha que morrer junto, nós vamos morrer junto, mas eu não vou deixar o Senhor morrer de jeito nenhum, né? Ele não aceitou aquilo. E Jesus então corrigiu Pedro e disse: Pedro, vou te dizer uma coisa um pouco forte. Olha, Pedro, aí no versículo de número 34, em verdade te digo, que nesta mesma noite, olhe, nesta mesma noite, isso era ali, hora do almoço, cedo, à tarde, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar, Pedro. E os discípulos, vendo o ímpeto de Pedro, a coragem dele, a Bíblia diz aqui que eles também falaram a mesma coisa: não, nós também vamos morrer com o Senhor, nós não vamos deixar não, e tal, e reforçaram ali a mensagem de Pedro. Então nós teremos um aprendizado aqui, irmãos, que na nossa vida, às vezes, o ímpeto, a precipitação, a autoconfiança, confiar em si mesmo, confiar nas suas prerrogativas humanas, na sua força, na sua sabedoria, na sua robustez, às vezes nos leva a errarmos espiritualmente. Era o caso de Pedro, que era muito rápido com a espada, que era um homem um pouco forte, né? Tudo indica, que era muito bom lutador. Alguns dizem que ele era até dos zelotes, mas outros já dizem que não é o mesmo Simão. Enfim, então o que acontece? Ele confiava ou estava ainda muito confiado nas suas próprias forças, no seu próprio recurso humano e não em Jesus. Por isso ele se precipitou e logo disse essas palavras: de forma alguma isso vai acontecer, nós não vamos deixar isso acontecer. E Jesus, conhecendo todas as coisas, disse para ele: Pedro, você está muito enganado, Pedro. Talvez ele não tenha sentido ainda, irmãos, o peso que era aquele momento. Porque quando Jesus foi para a cruz, tinha uma profecia que dizia que ferirá o pastor e as ovelhas se dispersarão. Existia uma mensagem profética já para esse momento. E não foi diferente disso que aconteceu. Quando eles prenderam a Jesus, os discípulos não tiveram forças para acompanhar aquele momento. Pedro, a Bíblia diz que Pedro começou a seguir Jesus de longe, ele mesmo temendo, mas foi um dos que insistiu e ficou de longe acompanhando Jesus sendo levado, sendo conduzido. E, irmãos, por isso até que acabou acontecendo o que Jesus disse para ele. Porque como ele ficou muito próximo de Jesus, e a coisa começou a ficar muito complicada, os poderosos da época, as autoridades da época começaram realmente, os religiosos da época, começaram a levar Jesus por um caminho que tudo indicava que ele seria morto. Então, em um desses momentos, nós vemos que alguém começou a identificar a Pedro, e Pedro começou a negar, começou a dizer que não conhecia, que não tinha nada a ver com Jesus. Então, irmãos, nós não podemos confiar em nós mesmos. Quando você entra para uma obra espiritual, você tem que estar confiando inteiramente em Deus. Quando você está em uma guerra espiritual, em uma luta espiritual, você tem que confiar em Deus. Não confie nas suas forças, mas coloque a sua confiança em Deus, porque aí você não será envergonhado e não será vencido.
Quando nós colocamos a força em nós, nas nossas capacidades, nós passamos vergonha. Às vezes para dirigir um trabalho, às vezes para comandar um grupo, às vezes para fazer uma evangelização, às vezes até na vida material. Entremos confiando inteiramente em Deus. Nós que somos cristãos, temos que entender que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue. A nossa guerra é contra o mal. O mundo, ele guerreia só contra a carne e o sangue, porque eles não são de Deus muitas vezes, já estão envolvidos em muitas situações, mas o cristão, se ele quer vitória, ele tem que entrar confiando em Deus, buscando a vitória no Senhor, orando, jejuando muitas vezes, vigiando, meditando na palavra, porque a sua bênção, a sua vitória, a sua prosperidade, um milagre na sua vida vai acontecer quando você confiar inteiramente em Deus. E não é isso que aconteceu com Pedro. Então nós precisamos nos ajustar a essa situação e muitas vezes confiarmos em Deus, naquilo que Ele fala. Porque hoje existe profetadas, existe profecia, existe revelação, existe outras coisas. Quando é Deus que fala, meu irmão, confia na palavra de Deus, porque Deus é fiel na sua palavra. Quando é Deus que fala, acontece, se cumpre, e Deus vela por aquilo que Ele fala. Ele vai fazer a sua palavra se cumprir na sua vida. Quando Jesus disse para Pedro, que ele aquela noite ia passar por essa situação, ele nem prestou atenção no que Jesus disse. Achou que, e não deveria ser assim. Quanto tempo Pedro caminhou com Jesus, aprendeu com Jesus, experimentou situações tão interessantes, e no momento em que Jesus dirige uma mensagem diretamente para ele, e alerta ele de um perigo que estava diante dele, ele simplesmente menospreza o que Jesus lhe falou. A consequência veio, e foi drástica, e só não foi pior, porque Jesus intercedeu por ele. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Lucas 22. Abra aí a sua Bíblia. Vocês vão ver o que Jesus teve que fazer, porque a situação de Pedro não ficou boa. Diz assim Lucas 22 e 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, que é Pedro, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como um trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Amém? Olhe bem, aquela guerra espiritual que Pedro estava passando, aquele momento que Jesus alertou ele, tinha alguém por trás daquilo, tinha alguém provocando aquela situação. O que é que o inimigo queria? Queria destruir a fé de Pedro, queria aniquilar a fé de Pedro. E sabe uma coisa que aniquila a fé de um homem de Deus? Quando ele se sente fracassado, quando ele se sente vencido, quando ele sente que aquilo que ele queria fazer, ou aquilo que ele projetou, ou aquilo que ele imaginou, ou aquilo que ele confiou, ou aquilo que ele creu, não acontece. Esse momento é muito delicado, irmãos. E Pedro tinha uma autoconfiança tão grande, que a partir do momento que ele viu, ele tomando aquela atitude, ele passando por aquela situação tão vexatória, ao ponto de negar Jesus por 3 vezes, diante de uma mulher, diante de uma criança. Eu acredito que aquele momento trouxe para Pedro algo muito forte, muito negativo, muito pesaroso. No caso de Judas, os irmãos sabem muito bem que ele traiu a Jesus
Qual foi o final de Judas? O que aconteceu com Judas? Ele tirou a sua própria vida. Quando Pedro negou a Jesus, irmãos, uma tristeza tomou conta de Pedro, muito grande. Uma frustração tomou conta de Pedro. Pedro se afastou, Pedro correu, Pedro sumiu, vamos dizer assim. Se você olhar lá no momento da crucificação, cadê Pedro? Estava Maria, estava João, mas cadê Pedro? Mas Jesus revelou algo muito importante aqui, quando ele disse para Pedro: Pedro, eu quero te dizer uma coisa, Satanás me pediu, ou pediu, para cirandar com você, para destruir você, para acabar com a sua fé, para acabar com a sua vida, Pedro. Mas só que tem uma coisa, Jesus disse a ele: mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfalecesse, e que quando você se convertesse, você pudesse confirmar os teus irmãos, Pedro. Meus irmãos, então nós entendemos aqui que Pedro, embora estava acompanhando a Jesus durante todo esse tempo, vendo milagres, vendo maravilhas, vendo sinais, vendo prodígio, multiplicação de pães, cego vendo, surdo ouvindo, mas não tinha ainda se convertido. Porque a verdadeira conversão, irmãos, ela é mais profunda do que sinais e maravilhas. A verdadeira conversão, ela tem que acontecer no âmago da nossa alma, no interior da nossa vida, no nosso espírito. Quando o homem realmente se converte internamente, ele não há necessidade de ver sinais nem de maravilha. Isso é apenas uma consequência da conversão. Jesus chegou a dizer uma certa vez isso: se eu não fizesse sinais e maravilhas, nenhum de vocês me seguiriam. Chegou a falar isso, Jesus. Vocês me seguem por causa dos sinais que eu faço. Tal era a incredulidade daquelas pessoas que estavam naquele momento. Então Pedro precisava passar por um processo real, verdadeiro de conversão. Ele realmente, irmãos, abandonar ou se esvaziar de todo o seu eu e de todo o seu ego e realmente dar lugar a Deus na sua vida, para que ele pudesse ser um grande líder e uma bênção na mão de Deus, porque Pedro seria o líder daquela igreja que estava iniciando. Aquela igreja precisava de um líder, ela não poderia começar sem um grande líder, e Pedro foi escolhido para essa missão. Mas para isso ele tinha que passar por uma conversão. E sabe uma coisa que ajuda muito nós a nos convertermos? As tristezas, as lutas, as provas. Ninguém quer passar por esse momento, mas quando você passa por luta e por prova, quando você passa para o outro lado, quando essa luta acaba, quando essa prova acaba, e você sai do outro lado, você sai um outro homem, uma outra mulher. Você não é mais o mesmo, você cresceu muito espiritualmente. A sua fé aumentou muito, não dá para medir isso, mas numa próxima luta, você vai observar que você tem mais força para vencer, que você tem mais confiança para acreditar, que você se aproximou mais de Deus, e aquilo não vai te abalar tanto, porque você já passou coisa semelhante. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro, irmão, se entristeceu muito, ficou abatido, mas aquela tristeza se converteu numa grande alegria. Aquela frustração, Deus usou aquilo para que Pedro caísse na sua real miséria. Quando a gente cai na real, irmão, a gente vem para a igreja, dobra o joelho e começa a chorar,
ia bater no peito e dizer assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Quando a gente está na euforia, quando a gente está no eu, a gente não precisa orar, né? Não há necessidade de orar, não precisa chorar, não precisa clamar, não precisa jejuar, não precisa vir na escola dominical, não precisa vir no culto de doutrina. Mas quando a gente vai caindo na realidade e sentindo a miséria, a gente automaticamente vai se aproximando de Deus. A gente quer estar bem pertinho de Jesus para que Ele nos ajude a vencer. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro passou por esse momento. E irmãos, abra aí a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22, nós vamos ver que Pedro realmente foi mudando. Lucas 22 e 54 diz assim, olha o que diz a palavra de Deus. Lucas 22 e 54, até o de 62, vou ler rapidinho para os irmãos. Então, prendendo-o, levaram e manetaram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe, como eu disse. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: esse também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passado quase uma hora, olha, tudo em seguida, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E quando ele terminou de dizer essas palavras, diz aqui: logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Ei, galinho, hein? Esse galo fez um estrago na vida de Pedro, hein? Quando ele negou a terceira vez que ele ouviu o cantinho do galo ali, eu não vou fazer aqui não, que senão vão dar risada. Eu acho que a cabeça dele tremeu, irmão. Falei: o quê? Olha o que Jesus falou aí, estou perdido. Então, queridos irmãos, olha bem agora, presta atenção nesse versículo aqui que vocês vão ficar impressionados. E o galo cantou, Pedro seguindo, negou 1, 2, 3, o galinho cantou, olha agora. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Irmão, aquele olhar de Jesus para Pedro, quando o galo cantou, que Jesus virou assim, ó, e deu uma olhadinha para Pedro, e Pedro deu uma olhadinha para ele. Que olhar, hein, irmãos? Só restou chorar amargamente. A Bíblia faz questão de dizer amargamente. Você já negou Jesus alguma vez? Já negou? Não? Agradeça a Deus por isso, porque deve ser um sentimento, meu irmão, deve ser um sentimento de remorso depois. Na hora talvez não seja muito não, mas depois, quando cai na realidade, que eu falei já para os irmãos e disse, se não fosse Jesus, Pedro não teria suportado. Eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfalecesse. Eu acredito que Jesus chegou diante do Pai e disse: Pai, eu não posso perder Pedro. Não, Pai, não deixa Satanás destruir a vida de Pedro. E essa história não é nova. Se você for lá no Velho Testamento, você vai ver que o diabo subiu diante de Deus e pediu quem?
Quem que ele pediu? Para acabar com ele? Quem? Jó? Pediu? Ele queria destruir Jó, como ele queria destruir Pedro. Mas Jesus rogou. A Bíblia não diz que ele é o nosso intercessor, que ele está à direita do Pai, que ele intercede por nós, que ele luta por nós, que ele batalha por nós, que ele roga por nós. Não é Maria, não é ninguém, irmão, é Jesus que faz esse trabalho. Estão dizendo aí que é Maria, que é esse, que é Jesus. Ele é o intercessor, ele é quem busca os nossos interesses diante de Deus. É Jesus, não é Pedro, não é Maria, não é ninguém, é Jesus que está à destra de Deus Pai e intercede por nós, diz a palavra de Deus. E ele fez isso por Pedro, por isso Pedro permaneceu de pé, por isso Pedro não caiu, por isso Pedro não foi destruído. E depois se confirmou o que Jesus disse: e tu vai confirmar os teus irmãos. Então ali, irmãos, acredito eu que iniciou-se uma conversão verdadeira na vida de Pedro. Acredito que daquele momento em diante, Pedro não ousou mais duvidar do que Jesus lhe falava. No capítulo de número 21 de João, vamos ver um fato interessante, que agora Pedro já estava diferente, né, irmãos? E quando o crente fica diferente, quando ele está meio soberbo, nem Jesus gosta de falar muito com ele, porque ele não quer ouvir o pastor, ele não quer ouvir o dirigente, ele não ouve o pai, ele não ouve a mãe, ele não ouve o líder, ele não quer saber de ninguém. Mas quando ele passa pela conversão verdadeira, ele passa a ser obediente. Uma das grandes qualidades de um verdadeiro cristão é a obediência, irmãos. A obediência é uma grande qualidade. Quando você vê alguém desobediente, desobedecendo, é porque ainda ele não passou por uma verdadeira conversão. Não passou, ele não experimentou ainda uma conversão genuína, verdadeira. Porque o cristão verdadeiro, ele preza pela obediência. Ele se esforça para obedecer. No livro de São João, capítulo 21, versículo 17, olha o que diz a palavra de Deus. Jesus tendo uma conversa novamente com Pedro. Diz assim, ó: disse-lhe terceira vez. Então Jesus já havia ressuscitado, Pedro já estava lá, já voltou a pescar, né? Tinha abandonado tudo, estava lá pescando, voltou a ser pescador. Aí o que acontece? Jesus aparece para ele. E aí na terceira vez, disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: então apacenta as minhas ovelhas. Agora veja isso: na verdade te digo, Pedro, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderá as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Versículo 19. Olha aqui, meus irmãos. Jesus então vai até a praia, se aproxima de Pedro, faz 3 interrogações para Pedro, se realmente Pedro amava ele de verdade agora. Tu me amas, Pedro? Você me negou 3 vezes, né? Então vou te perguntar 3 vezes. Tu me amas, Pedro? Amo. Tu me amas, Pedro, de verdade? Amo. Pedro, tu me amas mesmo, Pedro? Senhor, tu sabe que eu te amo. Muito bem. Então agora eu tenho uma missão para você. Eu quero que você apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Você me ama? Você disse que me ama, né? Então cuida das minhas ovelhas. Agora já convertido, humilhado, baixou a crista, cuida das minhas ovelhas. Por que você está pescando aqui, rapaz? Eu não te chamei para cuidar das minhas ovelhas?
Eu não mandei já você deixar esse barco, deixar essa rede, deixar tudo isso daí? O que você está fazendo aqui? Mais ou menos isso que Jesus estava dizendo para ele. Vai cuidar das minhas ovelhas, vai fazer a minha obra, vai fazer aquilo para que eu te chamei. Mas eu quero te dizer uma coisa, Pedro. E agora você não vai fazer como a outra vez, não. O que é, Senhor? Olha, hoje você vai para onde você quer, você anda para onde você quer andar, você cinge e faz o que você quer. Mas você vai ficar um pouquinho mais velho e vai acontecer uma coisa: você não vai mais ir aonde você quer ir. Outro te cingirá. A palavra cingir quer dizer, irmãos, é prender, amarrar. Quer dizer isso. Manietar. Outro te cingirá. E ele fala aqui ainda, Jesus fala das mãos ainda, ó. Mas quando já fores velhos, estenderá as mãos, e outro te cingirá, te prenderá, e te levará para onde tu não queiras. Quer dizer, você vai ser preso, Pedro. Aí quando eu estava lendo esse versículo, minha mente foi lá onde? Lá em Atos dos Apóstolos. Aonde? Quando Herodes mandou matar Tiago, e viu que os judeus gostaram da atitude dele, ficaram felizes com a morte de Tiago. O que ele fez? Mandou prender quem? Quem? Pedro. Jesus não avisou ele? Eles foram lá e prenderam Pedro, levaram Pedro para a cadeia. Está lá, tem um versículo aqui. Ficou preso lá. E todo mundo achava que Herodes ia matar Pedro também. Mas a minha Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. E eles ali orando, o que aconteceu? Aproximadamente à noite ali, o anjo do Senhor veio lá e fez o que com a algema que estava ali nas mãos de Pedro? Lê lá, está escrito: e caíram-se as algemas da mão de Pedro, e a porta se abriu, e Pedro tomou a sua capa, e o anjo disse: vai embora daqui, Pedro. Herodes não vai te matar não. Matou Tiago, mas você não vai cair na mão do Herodes não. E aí a Bíblia diz que Pedro foi embora e foi lá para a casa dos irmãos que estavam orando. E o que Deus teve que fazer? Passou alguns dias ali, esse Herodes estava em uma grande festa, e a Bíblia diz que ele não deu glória a Deus. E porque ele não deu glória a Deus, ele foi comido de bicho e não matou o apóstolo Pedro. Porque mexeu com a igreja, mexeu com o líder da igreja e morreu comido de bicho. Porque, irmão, isso não deve ser feito. Isso não deve ser feito. Com liderança tem que se tomar muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Porque o mesmo Deus que matou aquele lá comido de bicho é o mesmo de hoje. Tem que tomar cuidado. Porque liderança de igreja é coisa séria, irmão. É coisa séria. Não é brincadeira, não. Se fosse brincadeira, quando Saul começou a aprontar aquele monte de coisa lá, Deus tinha ajudado Davi a matar rapidinho Saul. Mas Davi, que era um homem temente a Deus, um homem sábio, inteligente, chegou ao ponto de entrar dentro de uma caverna e ter Saul na sua mão, mas ele teve apenas o cuidado de cortar um pedacinho da veste dele, e depois no outro dia cedo dar um grito bem de longe e dizer assim: ei Saul, me ouve aqui, essa noite o Senhor me deu você na minha mão, eu estava aí dentro dessa caverna, eu tinha tudo para te matar, mas eu não te matei não, só cortei um pedacinho das suas vestes aí, dá uma olhadinha aí. Por que Davi fez isso? Ele disse assim: longe de mim de tocar no ungido do Senhor, mesmo Saul estando na situação que estava. O Senhor colocou, quem que vai tirar? O Senhor que tire, eu não. Eu vou pôr a mão nessa cumbuca aí?
De jeito nenhum. Não sou louco? O mesmo Deus que pôs ele tem poder para tirar ele. Eu vou ficar aqui no meu lugar esperando a minha vez. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? A obra de Deus é obra de Deus, não é do homem, irmãos. A obra é de Deus, então é Ele que cuida. Às vezes parece que está abandonado, mas não está não. Não está não. A mão dele está estendida, os olhos deles estão atentos, está vendo tudo certinho. Porque Deus é o dono da obra, louvado seja o nome do Senhor. E Pedro, meus irmãos, ouviu essa mensagem, e aí passou por isso. E mais à frente nós podemos ver que Pedro realmente, eu fui pesquisar um pouquinho, e Pedro realmente foi morto. Irmãos, há alguns que dizem que ele morreu lá em Roma, lá a Basílica de São Pedro, onde o Papa fica, debaixo do altar onde fica o púlpito dele, dizem que lá é o túmulo de Pedro. Basílica de São Pedro, porque falam que o Pedro foi o primeiro Papa. É muito controverso esse assunto, porque se Pedro foi o primeiro Papa, então já tem coisa errada aí, porque Pedro era casado e tinha filho. Ou eles erraram na primeira ou erraram na segunda, mas de todo jeito está errado. Se não há nenhuma prova de que realmente Pedro está enterrado lá, não há nenhuma prova. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele faz menção a 26 pessoas no último capítulo de Romanos. Saudai a esse, saudai aquele, saudai a todo mundo, mas a Pedro ele não fala nada. Um grande líder como era Pedro, Paulo escreve uma carta e nem se lembra de Pedro? Não é estranho, irmãos? Paulo morreu em Roma. Por isso também tem uma igreja do apóstolo Paulo lá. Chegamos a ver lá nessa viagem que fizemos o lugar onde Paulo ficou preso. Paulo sofreu muito em Roma, mas Pedro, ninguém consegue afirmar com exatidão se Pedro realmente morreu em Roma. Mas a verdade é que a história diz que ele morreu sim, e ainda crucificado de cabeça para baixo, porque diz a história que ele não aceitou morrer como seu mestre, preferiu morrer de cabeça, crucificado em uma cruz de cabeça para baixo. Mas se cumpriu o que Jesus lhe disse, porque no versículo 19 diz aqui, e disse isso, significando com que morte ele havia de glorificar a Deus. Então, a vida de Pedro, irmãos, foi uma vida que realmente teve muitas coisas interessantes que aconteceu, coisas boas que Jesus falou e ele não acreditou, e coisas que Jesus falou e realmente ele acreditou e aconteceu e se preparou talvez para essa situação. Mas antes de Pedro morrer, irmãos, tem muita coisa bonita que aconteceu na vida de Pedro, e para finalizar vamos ler uma delas pelo menos. Vamos lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, agora nós vamos ver um Pedro diferente. Oh, aleluia! Capítulo 2, o que aconteceu no capítulo 2? O que aconteceu no capítulo 2? O derramamento do Espírito Santo, o Pentecoste. Aqueles irmãos que estavam ali no cenáculo reunidos, buscando e esperando a vinda do Consolador. E quem estava lá no meio já? Pedro. Pedro estava lá. Jesus me batiza com o Espírito Santo, me batiza com o Espírito Santo, me batiza com o Espírito Santo. E aí, meus amados irmãos, Jesus realmente, o Espírito Santo veio conforme a promessa, o Consolador. Jesus foi, ele disse, eu preciso ir, porque se eu não for, não vem o Consolador. Então eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Consolador. O Consolador veio. E no capítulo 2, versículo de número 14, olha o que diz a palavra de Deus. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes, varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Pedro começou uma pregação no capítulo 2, verso 14, no verso de número 38 diz assim, e disse-lhes Pedro,
arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O capítulo 2 praticamente todo é a pregação de Pedro, irmãos, pregando para uma multidão de vidas que se reuniram ali com o advento do Pentecoste. E diz a Bíblia que só naquela pregação 3.000 almas aceitaram ao Senhor Jesus Cristo como Salvador. Aquele Pedro fraco, medroso, tímido, que negou Jesus, agora estava cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, cheio de poder para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 3, ele vai entrando no templo e vê ali um mendigo que era coxo. E Pedro olha para ele e diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E ele levantou e saiu andando e saltando dentro do templo. Agora sim nós vemos um Pedro convertido e cheio do Espírito Santo, usado poderosamente por Deus, mas precisou ele passar em todo esse processo, para que Deus cumprisse na vida dele o seu propósito, o seu desejo. E assim continua muitas outras coisas no livro de Atos, a respeito da vida de Pedro. Irmãos, que Deus abençoe os irmãos, que o Espírito Santo possa falar melhor aos vossos corações, que nós possamos realmente aprender com a vida de Pedro, e entregarmos toda a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, para que Ele nos use. Amém? Amém. Deus abençoe. Quantos podem louvar a Deus pela mensagem? Amém. O que precisa para nós entendermos como está a nossa realidade com Deus? Precisa um galo cantar? O que falta para nós entender? Hoje o galo que canta não é o do puleiro. Hoje tem o galo da TV, o galo da mídia, o galo do futebol, o galo de outras circunstâncias. Qual galo precisa cantar para nós acordarmos da nossa realidade? E deu tempo de Pedro acordar da sua realidade e reconhecer a sua condição e chorar. O choro muda as coisas. Enquanto está no eu, vai desse jeito, né? Mas quando o galo canta, o eu se abate. Aí aquilo que você está estribado, aquilo que você está, abre aspas, sustentando no seu conceito, desmorona, e o choro muda, e Jesus age e intercede, como intercedeu por Pedro. Satanás queria destruir, mas Jesus, conhecendo a realidade de Pedro, e agiu para que esta realidade fosse mudada, e mudou 3 negativas e 3 afirmativas. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. E não sei quantas vezes você precisa reafirmar com Deus, mas Deus vai fazer uma obra na vida. Amém? Ficamos com estas palavras, agradecemos a Deus por tudo. Quinta-feira, grande noite da vitória aqui. Sábado e domingo, 15º trabalho de missões lá na congregação do Olga Verona, nosso irmão Walter, evangelista Walter. Grande trabalho ali no Olga Verona, obra de missões. O tema, Isaías 55:3, vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá. Isaías 55:3, grande trabalho ali no Jardim Olga Verona, convidando a todos para ali estar. Domingo pela manhã, grande escola dominical, e à noite, domingo, grande culto aqui de adoração a Deus. Ficamos de pé, o pastor Joel vai estar orando por nós. Há mais algumas pessoas sintonizadas conosco, através da rádio web Jesus é o Caminho, Pernambuco, Salto Grande
e também Canadá, Estados Unidos já falamos, né? Tóquio, entre outras regiões. Deus abençoe ricamente a cada um que está sintonizado conosco e multiplica as bênçãos de cada um. Já oramos, continuar orando. Obreiro que não estava sábado aí na reunião ministerial, tem alguém que não estava sábado aí? Então, a dirigente de congregação falar com o nosso irmão Rogério a respeito do encontro de casais aqui em junho, e haverá um jantar, tem aqui uma programação. Quem não estiver, falar com o nosso irmão aqui para pegar o cartaz e inteirar aí da forma e assim fazer. Deus abençoe grandemente a cada um que aqui estão. Pastor Joel, orando por nós e nos abençoando. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai, rendemos graças, Senhor, por tudo quanto temos ouvido nesta noite, a Tua palavra, ó Deus, que a mesma penetre poderosamente nos nossos corações, avivando-nos cada dia, Senhor, para que possamos realizar a Tua obra, para que despertemos, Senhor, ó Deus querido, assim como Tu realizaste uma obra grandiosa na vida de Pedro, ó Senhor, e ele tornou-se um instrumento vivo nas Tuas mãos, poderoso, cheio do Teu Espírito Santo. Agora, ó Pai, sede com cada um de nós que aqui estamos, enche-nos da Tua glória, Senhor, para que possamos proclamar a Tua palavra na unção do Teu Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, abençoa a Tua serva que está ali internada na UTI, entra com providência na sua vida, opera um milagre, Senhor, repreende aquele mal, para a glória do Teu santo e eterno nome. Abençoa toda a família, meu Deus, meu Pai, o Teu filho, como Eliseu, fortalece na Tua graça e no Teu poder. Pai querido, despede-nos da Tua paz, acompanha aos nossos lares, leva-nos debaixo da Tua mão poderosa e guarda cada um dos Teus filhos, no nome santo e precioso de Jesus. Eu te peço e te agradeço, agora e para sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus diga amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.